gratidão, família, né, pela oportunidade de estar aqui, porque eu tenho raízes aqui em Fontoura, né, as minhas raízes anteriores ainda, lá no Gramado São Pedro, e o meu avô, Negrinho, o seu Jordão, né, a minha mãe, eu sou de berço espírita, e é uma gratidão imensa, né? Depois de lá a gente veio para cá, que tem todos os familiares, na parte mais da mãe, tem o João, a tia, então é uma gratidão muito grande refletir com todos vocês. E também quero dizer da emoção que senti quando eu entrei, porque a casa está linda. Então, meu abraço fraterno para todos vocês. E vejamos que venha ao encontro do tema que nós trouxemos, que o tema é a dimensão espiritual do Centro Espírita. Então, do ponto de vista físico, a casa está linda. Vocês estão realmente de parabéns, porque temos a certeza, né, que o grupo trabalhou bastante e se está grande, bonita, nos recebendo e nos acolhendo fisicamente. Vamos refletir um pouquinho à luz da doutrina, como ela está, esta casa, do ponto de vista espiritual. Onde vamos nos embasar? Nesta obra de Sueli Caldas Schusber, que vai nos trazer as dimensões espirituais do Centro Espírita, e esta revista, a qual também recomendo, a Reencarnação, que ela é toda sobre temas e assuntos relacionados ao Centro Espírita, e é claro que também baseado nas obras básicas de Allan Kardec, né, que nós conhecemos o Pentateuco. Então, o Sérgio Lopes, nessa revista, Sérgio Lopes, ele é um palestrante, psiquiatra, né, espírita, e ele vai nos dizer que nós costumamos frequentar a casa espírita e às vezes sem nos darmos conta dos aspectos que vão além da estrutura que os nossos olhos alcançam. E aí ele já nos convida, então, e é o convite que eu faço para que nós juntos possamos usar os olhos do corpo, mas acima de tudo acompanhar no raciocínio para que os olhos do espírito, que não enxerga somente para cá, mas ele enxerga em todas as direções, para frente, atrás, aos lados, quando nós estamos com a visão espiritual. E ele também vai nos dizer que quando uma sociedade espírita surge no terreno da humanidade, isto significa que ele já estava edificado no mundo espiritual. Então, a sua base, a sua estrutura já estava planificada. E desta forma, elas trabalham paralelos nas duas dimensões. Então, tenhamos a certeza que todo esse trabalho feito, não só agora com a reforma, mas desde que a casa surgiu, né, lá em 21, vocês já estão este mês com as comemorações do aniversário, porque dia 21 de novembro, esta casa estará de aniversário, fazendo 46 anos, né, conforme nos foi passado pela diretoria da casa. Então ela está hoje com 45, já não é mais uma criança, podemos dizer, né, já está na sua fase adulta. Então, desde os seus primórdios, ela já atuava nesses dois planos. Na construção, que podia ter sido uma casa pequena, uma casa aparentemente, né, simples, com pequenos compartimentos físicos, mas é isto que os espíritos superiores, que Sérgio Lopes, Sueli Caldas Schusber vão nos dizer. Então, desde o momento que começou a se colocar o primeiro tijolo, o ponto de vista espiritual, e a equipe espiritual que trabalha, que responde, que protege, que ajuda nos trabalhos do ponto de vista físico, já estava, né, há 45 anos atrás, trabalhando junto conosco. E aí ele vai também nos dizer que essa edificação, ela está sempre além da edificação física. Por quê? Porque as casas espíritas que seguem a doutrina,
o que nós temos como base? Aqui nós temos uma estrutura de tijolo, cimento, pedra, físico. Mas qual é a nossa base do ponto de vista espiritual? O Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Então, tanto quanto está firme aqui, que não tem como nós cairmos para baixo, do ponto de vista espiritual, é isso que eles vão nos dizer. Que essa estrutura também está, tanto quanto ou mais alicerçada. Então, imaginemos que quando nós chegamos aqui, essa casa nos recepciona, mas que nós imaginemos, como vai nos dizer Emmanuel, que do ponto de vista espiritual, muito provavelmente hoje e nos outros trabalhos, essas paredes às vezes se desfazem, porque o trabalho vai muito além do que o que nós percebemos. Herculano Pires vai nos dizer assim: o centro espírita é um espelho côncavo. O que é um espelho côncavo? É aqueles espelhos que a gente encontra às vezes nas repartições, que são colocados lá no canto da sala, e eu olho lá e eu enxergo todo o ambiente, né, aonde está. Então, o que significa o espelho côncavo? Ele enxerga e trabalha em todas as direções, e as atividades ali desenvolvidas, elas se refletem uma na outra, elas se realimentam uma com a outra e elas se solidificam. Que não existe trabalho isolado, né? Trabalho sozinho, como dizia a dirigente, solicitando que eu, como apenas instrumento do mestre para essa reflexão que estamos fazendo juntos, eu não estou aqui sozinho. Eu estou acima de tudo, sobre o auxílio da coordenação espiritual desta casa, somado à companhia do meu mentor espiritual e, claro, do preparo e do estudo que eu busquei para aqui estar. Vejamos essa frase de Emmanuel. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão, ou um santuário doméstico para a realização do Evangelho no lar. Então vejamos o que ele faz, ele compara, né? O centro espírita como um templo, quando nós abrimos as portas dele, ou lá no nosso lar, que ele chama aqui de santuário doméstico, e nos reunimos para aquele momento que Jesus Cristo nos ensinou de o Evangelho no lar. Ele vai nos dizer: uma luz divina acende-se nas trevas da experiência humana. Eu gostaria, só por curiosidade, quem faz o Evangelho no lar? Seus lares aqui. Ótimo, tem um bom número, né? E fica aqui também a sugestão e o convite, porque Emmanuel, André Vries, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, que são espíritos luminares, eles vão nos trazer com muita propriedade a importância de nós fazermos o Evangelho no lar, né? Que é aquele momento que é nos reunirmos em família, pegarmos o Evangelho ou uma obra evangélica, abrirmos e lermos com a família. Tanto quanto aqui, neste momento, essas coisas aqui se quintuplicam, não porque eu estou aqui, mas por cada vez que a casa é aberta, os mentores fazem isso, eles iluminam, e da mesma forma isso acontece nos nossos lares, e como que uma extensão. E por que ele fala treva da ignorância humana? Porque nós ainda somos muito necessitados, né? Nós ainda, como diz Raul Teixeira, nós somos a dualidade da moral humana. O que quer dizer isso? Que nós ainda temos sombra, mas nós já estamos desenvolvendo as nossas luzes. Nós ainda temos momentos de tristeza, mas nós também temos a alegria. Então é isso que ele quer dizer, que quando nós fizemos o Evangelho, e quando nós viemos à casa espírita com o firme
propósito de nos realimentar, de nos fortalecer. Isto realmente nos realimenta, nos auxilia a equilibrar aqueles dias, aquelas emoções, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, né, que por vezes eles estão desarmonizados, desencontrados. E isso é ainda da natureza do espírito encarnado, que somos nós, decorrência da nossa natureza espiritual ainda. E quando eu me referia antes às paredes, é Emmanuel que vai nos dizer isso. E quando nós fechamos os nossos olhos, que nós imaginemos que se nós estamos aqui em 30, 40, no mínimo nós multipliquemos por 2 ou por 3. Porque a espiritualidade superior está presente de forma coesa, elevada e dinâmica. E muitos irmãos desencarnados, que ainda no nível de evolução espiritual muito próximo ao nosso, terreno da materialidade, também necessitam e vêm buscar esse alimento espiritual durante os trabalhos que nós oportunizamos nas casas espíritas, né? Eles vão dizer também que às vezes imaginemos galerias, arquibancadas, aonde muitos vêm, como nós, por opção pessoal, receber aqui neste oásis bendito o Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina, e muitos são trazidos, aqueles irmãos que estão enfermos, necessitados, precisando tanto do auxílio através da fala, como das energias fluídico-terápicas espirituais que já estão sendo distribuídas para todos nós, como eles disseram antes ali, nessas duas dimensões, material e a espiritual. Emmanuel vai nos dizer assim, vejam que lindo esse conceito que ele diz. O centro espírita é um pedaço do céu, uma fatia da dimensão espiritual superior, cuidadosamente destinada ao refazimento dos encarnados e dos desencarnados. Então, conforme a sintonia, conforme a confiança, conforme a quantidade de fé, de crença que eu deposito naquele momento em que eu ali aporto no templo de Jesus, são as graças que cada um de nós irá receber. Como diz Divaldo Pereira Franco, numa das exposições dele, nos conta em uma obra que ocorrem enquanto, por exemplo, aqui na doutrinária, ou no momento dos estudos, ou durante o trabalho mediúnico, muitas vezes verdadeiras curas conosco, e elas podem ser tanto do ponto de vista psíquico, espiritual ou até mesmo material. Como assim? Curas, Mi? Sim. Jesus já não nos dizia, em todas aquelas belas passagens, né? Todas as pessoas que ele curou, todos os irmãos, o que ele dizia? Ele nunca disse, eu curei você. Lembram o que ele repetia? A tua fé te curou. Então, nós temos dentro de nós, né? E eu acredito que se a gente pudesse fazer um grande círculo aqui, né, Irene, fazer uma roda de conversa, a gente ia ouvir muitos depoimentos de vocês. Olha, realmente, eu saí de casa hoje pensando que não ia vir, que não queria, que não estava bem, ou que estava com uma dor de cabeça, um desconforto, uma dor estomacal. Fui para casa, esqueci da dor. Porque a doutrina também vai nos ensinar que não existe doença. E sim, nós é que ainda somos doentes, né? E aí que a gente vai entender que a grande maioria dessas
desarmonias, que nós chamamos de doença, elas são produzidas por nós mesmos. E aí, aqui nós podemos sim encontrar a verdadeira graça e a verdadeira bênção divina se acionarmos esse dínamo gerador que se movimenta e que pode nos oportunizar a conquista daqueles desejos mais íntimos que cada um de nós possui e tem consigo. Aí agora nós vamos refletir um pouquinho que a doutrina espírita vai nos trazer que os centros espíritas, eles possuem, podemos dizer, características ou instituições. Então são 5 características, ou nós podemos imaginar que dentro do centro espírita, que é uma instituição, os espíritos superiores vão dizer que ele representa 5 instituições. Que instituições são essas? Então eles vão dizer que a primeira, o centro espírita é e deve ser considerado um templo, né? Um templo divino. Por quê? Porque a dimensão extrafísica divina, ela oportuniza que nós possamos nos ver, quando nós fomos convidados pela dirigente para fechar os nossos olhos, que era para desligar do exterior e verticalizar com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, né? Nosso modelo, com os espíritos responsáveis pela organização e estrutura dessa casa do ponto de vista espiritual, nós fizemos o que disse Jesus: quando orares, entra na tua casa, fecha a porta e ora em silêncio. Que casa ele estava falando? Dessa física? Não, ele estava falando da nossa casa mental, né? Então podemos usar essa analogia: fecha a porta, fecha os olhos, e aí você consegue concentrar mais em você e se verticaliza ao Criador através da oração, do pensamento elevado e da conexão, acionando aquela reflexão lá do Evangelho que vai nos dizer: pedis e obtereis, buscais e achareis, bateis e se vos abrirá. A doutrina espírita nos mostra isso que é real. Essa passagem de Jesus, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós refletimos, nós passamos a entender que é tão real como nós estamos aqui agora. Que a gente começa a perceber, mas a gente precisa entender que não é naquela visão infantil, que é que nem a criança que pede o doce, se a mãe não dá, ele chora. Não, às vezes não é o doce que o filho precisa. Ele precisa justamente que a mãe diga agora: não, meu filho, mais tarde você vai ganhar. Então é nesse sentido que nós temos que entender que não é que eu bato, né, de forma inconsequente, que eu busco. Então esta é a primeira característica: templo. A casa espírita é um templo sagrado, divino, que é muito mais do que nós enxergamos e que nos oportuniza termos contato com o nosso templo interior, porque todos nós também temos dentro de nós, né, o nosso templo divino, que é onde Deus colocou as suas leis morais, que é na nossa consciência. Segunda característica ou segunda instituição, eles vão nos dizer que o centro espírita é uma escola. O que eu vou fazer na escola? Na escola eu vou buscar instrução e educação. E nós sabemos que a escola comum, né, lá fora, com todo respeito, com todo reconhecimento, ela oferece instrução, quer dizer, conhecimento, né, e muito pouco de educação. A escola das almas, dos espíritos, que somos todos nós, ela tem esse caráter, nos oportunizar. Então, agora pode ser um momento de escola, nos grupos de estudo, né, que eu vi que nós temos, então nós podemos até vincular também aqui as áreas. A área do atendimento espiritual é a área que estaria mais direcionada ao templo, porque ela trabalha justamente mais com essa área, né, mais espiritual. A escola, quais seriam as duas áreas? Eu fiquei bem feliz que eu vi ali na entrada que aqui vocês estão com a IGE, né, que é a área da infância e da juventude. Começar a plantar as sementinhas dos valores do Evangelho
A partir de que idade aqui dele? É do 0, na verdade. 0? 0 em diante. Olha só, então, desde pequenininho, né, já plantando as sementinhas do Evangelho de Jesus. E depois nós vamos para o ESG, que são os estudos que vocês também têm aqui na casa, né? Então nós sabemos, e vai nos dizer Allan Kardec lá na Gênese, que por pouco que eu conheça da doutrina espírita, ela toca o nosso coração e nos ajuda a refletir não só no campo do intelecto, do conhecimento, mas de mãos dadas com o campo do sentimento, o campo da moralidade, que vai nos ajudar a entender cada vez mais o Evangelho de Jesus e, entendendo, a aplicá-lo primeiramente conosco, cada um de nós, com a nossa família e com o próximo que está próximo de nós, né? Então, a todo momento nós podemos estar então aplicando. Aqui eu busquei a instrução, então, ao mesmo tempo eu me autoeduquei, eu me autoavaliei, eu refleti sobre os comportamentos, as atividades, né? Aquilo que nós precisamos continuar fazendo que está bom, aquilo que eu preciso rever e reajustar que não está muito bom, acima de tudo para mim, pelos resultados daquilo que nós produzimos, e ao mesmo tempo essa transformação que nós vamos nos oferecendo. O relógio ele está nisso, tem que acelerar um pouquinho, mas ainda tem. A terceira característica, né, ou a terceira instituição dentro da casa espírita, lar. Nós também, a doutrina vai nos mostrar a diferença, que nós podemos ter uma casa e um lar, ou nós podemos ter uma casa e não ter um lar, ou ter um lar e não ter uma casa. Qual que é a diferença? É o próprio conceito inicial que nós trouxemos. O que é a casa? É essa casa linda, estrutura física, de tijolos, né, de madeira, pintada, é a casa, a estrutura física. Agora, o que nós vamos desenvolvendo aqui dentro, então, tanto aqui como lá no nosso lar, lá na nossa casa física, seja de madeira, seja de alvenaria, seja uma mansão, seja uma choupana, né, como vamos dizer os espíritos superiores, é aquele processo de evangelização que nós vamos desenvolvendo através da escola, né? Quando eu me permito admitir que aqui é um lugar divino, tem um caráter de essência espiritual e eu vim aqui para aprender, então eu vou me permitir me evangelizar, que foi o grande objetivo de Jesus para conosco, quando nos deixou o seu evangelho, né? E aí nós sabemos qual é a maior instituição aqui na Terra. Não existe nenhuma superior a ela. É que nós temos do lado a prefeitura. Ah, mas a prefeitura será que não é maior? Não. Os espíritos vão nos dizer, é o lar, é a nossa família. E aí eles vão nos dizer que nós equiparemos da mesma forma a extensão do nosso lar, a casa espírita, e a casa espírita, extensão do nosso lar, como uma via de mão dupla. Por quê? Porque é a instituição que tem a capacidade de nos oportunizar a formação intelecto-moral, os valores, a vivência de relacionamentos uns com os outros, a compreensão de que nós não viemos para esse mundo para fazer férias. Nós viemos aqui para trabalhar, para crescer, para aprender, para errar, para acertar, para se perdoar, para perdoar o nosso irmão. Quando a doutrina espírita nos mostra que não é porque somos espíritas que nós somos diferentes, melhores, mais capazes ou mais superiores. Não. O que vai nos dizer lá no Evangelho? Que o verdadeiro espírita é aquele que mostra o esforço de vencer as suas inclinações más, que é aquela dualidade que a gente falava antes, né? Então, quando eu errei e me equivoquei, não
Não tenho que fazer que nem antigamente, né? Tinha uma congregação de irmãs que elas não se permitiam, né? Dentro de uma visão muito rígida. Elas pegavam o chicotinho e se automutilavam. Não, a doutrina diz: larga o chicote, larga o chinelo, larga a varinha, larga a rigidez para com o outro e para com você e diga: poxa, tropeçou, errou, o joelho machucou, ralou, vamos botar um curativo, vamos levantar e vamos de novo. Porque nós fomos criados para a felicidade, nós somos criados para a luz, para o bem, para o amor. Aquela visão que às vezes a gente ouve por aí: ah, mas a gente nasceu, a gente foi criada para sofrer e nascer. Não. A doutrina diz: não. Ai, lá na família vieram os piores credores. Também não. É claro que nós também não somos seres iluminados, mas nós temos que enxergar lá na frente. A nossa caminhada é de luz, é de crescimento. E olhar para trás, né? Poxa, tem alguns equívocos que eu tive ali. Mas Jesus chegou e nos disse: qual foi a grande mensagem atemporal que ele nos deixou? Naquela passagem da mulher adúltera: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aí a gente fala assim: poxa, né? Então, mas isso aí é de uma hora para outra? Não, é de forma homeopática, mas persistente. E aí a gente não pode se permitir parar, né? E às vezes dá vontade de desistir, não estou conseguindo, está difícil. Respira fundo, né? Chacoalha a poeira, toma um banho e lembra que é aqui que a gente vai se refazer. E aí vem o quarto, que também então, esse templo divino luminoso que vai estar sempre nos recebendo. Vamos imaginar que terminou a luz em Fontoura Xavier e não tem luz. Imaginemos que esta casa continua sim iluminada. E os espíritos aqui trabalham quantas horas por dia? 24 horas. E qual é o momento em que mais ativamente eles trabalham? Vamos citar até um exemplo, que não sou eu que digo, é nas horas. Nesta noite, conforme o desejo, o pedido fervoroso, com aquela oração sincera que nós pedimos para que nos ajude, quem sabe lá quantos de nós, na noite de hoje, seremos trazidos para cá, perispiritualmente, ou os nossos acompanhantes espirituais, né, menos favorecidos, que ainda atraímos e que nos buscam, e acontecem verdadeiras graças, no sentido de que nos auxiliam. Então, esse é o caráter do templo. A escola, que a gente já colocou, o lar, né, por esse caráter de nos educar como espíritos, educar como filhos de Deus, criados para a felicidade e para a perfeição, mas com os pés no chão, que a caminhada é longa, que nem a criança que entra no primeiro ano e vai ser alfabetizada. Ela não pode esperar que no final do ano ela saia fazendo frases e produzindo um texto. A mesma coisa nós como espíritos imortais. A evolução não dá saltos, mas ela acontece e ela segue progressiva. Quarto, então, o centro espírita é considerado também uma oficina. O que nós fizemos numa oficina? Trabalhamos, né? Então aqui também é aonde nos traz a oportunidade do trabalho, aonde nós vamos nos doar, servir uns aos outros, servir em nome de Jesus e para Jesus, né? Às vezes a gente se incomoda, e é isso que a gente precisa ser muito realista e reconhecer que às vezes a gente se indispôs, ainda não aprendemos a discordar da opinião, né? Eu posso discordar da opinião da Irene, mas eu tenho que continuar amando e respeitando ela. E às vezes a gente bota num balaio e mistura tudo. Ah não, hoje eu não quero ver a Irene na frente porque ela discordou de uma opinião minha do estudo. Não, nós vamos ter que continuar, não adianta. E é nesse trabalho que a gente vai desenvolvendo essas arestas, né? E aí eu tenho que pensar, não, mas eu não estou indo lá na casa espírita trabalhar para ela, eu estou indo trabalhar para ele, para eles e para mim.
porque nós é que somos os maiores beneficiados. E aí a gente vai bem devagarinho afrouxando aquela chaga que o Espiritismo nos diz que não é novidade para nós, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Porque nós, adultos, ainda, com o nosso egocentrismo interior, a gente faz que nem criança, né? Vamos brincar de bola aqui, nós 4 crianças, e daí um pouco eu jogo a bola e eu não gostei do que a Nilce fez. Ah, não vou mais jogar, a bola é minha, vou pegar a bola e vou para casa, né? Não é assim que a gente fala às vezes? E a doutrina vai me mostrar que nessa oficina eu tenho que entender. Ah, ela derrubou minha bola, mas eu vou ter que desfazer, né, o beijo, entre aspas, daquela criança infantil que os espíritos superiores dizem que é assim que eles olham para nós. Lá de cima da montanha eles olham para nós e dizem: bah, mas a amiga ainda não amadureceu, ainda se melindrou com a Nilce, ainda se chateou com a Maria. E aí? É nessa oficina que nós vamos, que nem aquela história do porco espinho, né? Trabalhando aquele espinhozinho pontiagudo, daqui a pouco eu vou descobrindo que é bom trabalhar com ela. Eu estou crescendo, estou me doando. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, se foi meu horário, né? Tem um pouquinho, só um minuto. Tem uma questão que eu considero assim também um tratado, uma virada de chave, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores, né? Como que se pensa o trabalho? Qual é a importância do trabalho? Se é só o trabalho braçal que é trabalho, o que os espíritos superiores vão responder? Não é só o trabalho braçal. Toda ocupação útil é trabalho. E o que ele faz? Nós estamos trabalhando agora? Se toda ocupação útil é trabalho, nós estamos trabalhando o quê? A mente, o raciocínio, o sentimento. Quando sai daqui, vai trabalhar no passe. O aplicador do passe vai estar trabalhando mentalmente, fluidicamente, né? Energeticamente. Aí depois, a evangelizadora vai trabalhar com as crianças. É um momento de trabalho. E assim, sucessivamente, tudo o que fizemos aqui dentro é trabalho. Quando nós chegamos, fomos carinhosamente recepcionados lá na frente. Não era você que estava? Aquele mocinha que estava lá. Ela lá, carinhosamente nos recebeu com um sorriso no rosto, nos deu um abraço. É um trabalho dignificante, elevado. Então, esse é o caráter do trabalho dentro da casa espírita. Fazer o bem pelo bem. E quando a gente está reconfortado, né? Nossa, senti mais leve, não estou sentindo todo o peso do corpo. Porque nós, como espíritos, nos suavizamos. Então, fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, sem esperar que alguém reconheça, elogie ou nos parabenize. E última característica, então, templo, lar, escola, oficina e hospital. Ou casa espírita é um hospital? Eles dizem que sim. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo em que nós estamos, que felizmente já se vizinha ao outro, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então ainda predomina muito mal. E nós, como espíritos imortais, somos muito enfermos ainda. Né? Somos muito, não sei vocês, mas eu me reconheço que se fosse passar uma ressonância magnética espiritual, ia aparecer muita pintinha preta. Né? Ia aparecer muita coisa que nós precisamos nos trabalhar. Mas eles vão nos dizer que, quando a gente falava antes, isso é real, que pode curar o nosso corpo. Mas o espiritismo, ele vem acima de tudo para nos curar como espíritos, como alma, como Jesus também nos ensinava. Né? Nas passagens que ele curou, que agora não dá tempo de contar a história, que ele cura o irmão e de repente um discípulo encontra ele chorando. E ele diz: mas mestre, está chorando de emoção e felicidade? Não, meu irmão, estou chorando porque aquele irmão que eu curei lá já está vindo se comprometer de novo aqui. Então, ele curou o corpo, mas não tinha curado a alma. E o Espiritismo vem para nos curar. De que forma? Através dessas características anteriores que já colocamos, mas acima de tudo, do autoconhecimento, da autoevangelização,
da autodescoberta interior de cada um de nós e da autoevangelização, tendo consciência do quão ainda somos almas comprometidas e que, acima de tudo, pedimos, quando do nosso processo de reencarnação para a atual existência, pedimos que nos fosse dada esta dádiva de conhecer a doutrina espírita, que por pouco que ela faça, a mudança que ela provoca dentro de nós é significativa e importante. Muito obrigada pela atenção de todos, agradeço muito a oportunidade e que Deus continue abençoando imensamente essa casa, que é, o oásis e o porto seguro de todos nós.